Glória a Deus, irmãos. Então tá. Então hoje nós entramos no versículo 25, 26 e 27. Que essa aqui é a maior doxologia que tem nas cartas no geral e também nas cartas de Paulo. Então, escreve essa palavra doxologia, que a gente vai aprender um pouco o que é isso. Alguém sabe o que é? Alguém arrisca aí o que é doxologia? Palavra que não é muito comum também, né? Então, a gente vai aprender hoje a respeito disso. Então, esse versículo 25, 26, 27 é uma doxologia. E a gente vai ver o que é. Eu quero ler com vocês primeiro esse texto, junto com vocês, Romanos, capítulo 16, versículo 25, 26 e 27. Então, Paulo dita assim para Tércio, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então, tu escreve aí, tu pode escrever já essa frase, que ela vai ser uma base para aquilo que a gente vai estudar hoje. Escreve assim, ó, poderoso para confirmar. Então, essa é a base. Bota poderoso para confirmar. Então, ele diz que Deus é poderoso para confirmar. O quê? Segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação dos mistérios que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento eterno a todas as nações para obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos aprender, então, o que é doxologia. Então, doxologia é um fechamento do moratório. Então, é o fechamento do moratório, fechamento do livro, fechamento do registro, fechamento de um discurso, fechamento de uma exposição, que é dando glória a Deus. Então, é uma fala enaltecendo a soberania de Deus, enaltecendo a vontade de Deus que se estabelece em toda a terra. Então, é denotando glória a Deus. Isso é doxologia. Isso acontece dezenas de vezes nos livros, não só o apóstolo Paulo, em outras cartas, inclusive nessa própria carta a gente vai ver uma doxologia muito interessante, mas o apóstolo João escreveu doxologias no final das suas cartas. A maioria do final das cartas eram saudações, né? A bênção. Então, Paulo abençoava, a paz seja com vocês, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito guarde a vida. Então, era uma bênção, né? Agora, há alguns momentos era uma doxologia. Era um estímulo a glorificar Deus. O que significa essa palavra doxologia? Ela é uma conjunção de duas palavras gregas. Escreve aí, que isso é interessante a gente saber disso. Isso tem muito, né? O grego ele é formado de duas ou mais palavras que querem dizer uma coisa. O hebraico é o contrário. O hebraico, uma palavra quer dizer várias coisas. Amém, irmãos? É diferença. Então, o grego, ele conecta, é conjunção de várias palavras para dizer uma coisa. O hebraico não. O hebraico é uma palavra, por exemplo, a palavra em hebraico, zerá. A palavra em hebraico, zerá, é semente, quer dizer também, é semente, né? Semente vegetal, semente, né, da agricultura, e também quer dizer sêmen humano. Quer dizer, o gameta masculino, espermatozoide, era também o zerá. Então, era uma palavra hebraica que tinha vários significados. E no grego, várias palavras eram reunidas para um significado. Nesse exemplo, e nisso que nós estamos estudando agora, é a palavra doxa
Então, escreve, doxa é uma palavra que quer dizer glória. Então, doxa quer dizer glória. E a palavra logia, ou logia, que quer dizer palavra. Por isso tem o logos. Já ouviram falar? Logos como palavra. Tem o rema, que é a palavra revelada, e o logos, que é a palavra escrita. Então, logia, a palavra. Então, seria a expressão por palavra da glória de Deus. Doxa, glória, logia, palavra. Seria uma palavra de exaltação a Deus. Uma palavra de glorificação a Deus. E reflete sempre a consciência de alguém que reconhece a soberania, a soberana vontade do Senhor em toda a terra. Amém, irmãos? Me lembrei agora que esse livro aí a gente já falou várias vezes, mas eu acho que é bom a gente falar e vocês também escreverem aí, que esse livro ele foi usado por Deus para que muitos homens muito relevantes da igreja se convertessem. Exemplos desses homens foi o Agostinho de Hipona, na primeira igreja, se converteu lendo Romanos. Martinho Lutero, o reformador, se converteu lendo Romanos, especificamente o capítulo 7, chamou a atenção dele. Quando Paulo fala aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço, aquilo que eu sei que eu não tenho que fazer, isso eu faço, miserável homem que sou. Aquilo, o Espírito saltou os olhos daquele homem e gerou a conversão daquele homem. Então, foi trabalhando a conversão. E também o homem mais moderno, o John Wesley. Você já deve ter ouvido falar, que é bem conhecido, né? John Wesley também se converteu lendo esse livro de Romanos. Então, a doxologia é isso. É a palavra de exaltação, a palavra que glorifica a Deus. É o fechamento de uma oratória, de um discurso, de um livro, de uma narrativa, glorificando, estimulando a glorificar a Deus. E isso acontece também, e aí eu quero até ler com vocês, ali no final do capítulo 11, aquela que é bem conhecida, né? No final do capítulo 11, um pouquinho para trás, aí, ele diz ali, a partir do versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmãos? Dá para perceber assim essa doxologia aí? E é interessante, né? Porque essa doxologia ela é escrita por Paulo no final da doutrina. Então, ele entrega a doutrina que termina no capítulo 11 e ele derrama essa doxologia. E depois ele começa a trabalhar a prática relacional dessa doutrina. Então, é interessante como ele usa essa doxologia dentro do mesmo livro, né? No final do 11, que é onde finaliza ali a parte doutrinária. Isso era uma boa pergunta, né? Qual o capítulo que finaliza a parte doutrinária do livro de Romanos? 11. Então, tá. Então, vamos começar agora a dissecar um pouquinho isso naquilo que eu entendi. Essa doxologia aqui ela é maravilhosa, irmão. Só essa doxologia, um pregador conhecido, um americano, chamado John Piper, ele levou 7 anos, ele ganhou da gente, né? Ele levou 7 anos ensinando o livro de Romanos. Nós levamos quase 1 ano. Ele levou 7 anos.
e só essa doxologia ele pregou em 5 sermões. Do capítulo 16, do 25 ao 27. Então, imagina, tem uma riqueza aqui, tem uma profundidade aqui, tem muita coisa para ensinar nesses versículos, né? Eu extraí alguma coisa aqui para a gente poder pensar, né? Não vai levar 7 sermões, mas eu vou tentar enrolar aqui um pouquinho para dar a impressão que também a coisa está, entendeu? Glória a Deus. Então, queridos, essa parte que eu falei para vocês grifarem, né, e para vocês registrarem, que é o início dessa colocação, que diz que ele é poderoso para confirmar. Então, essa é a estrutura. Ele é poderoso para confirmar. Para confirmar o quê? Para confirmar o evangelho, para confirmar o que ele falou até agora, para confirmar a doutrina ligada e expressada pelo relacionamento. Para confirmar essa transformação que gera testemunho, para confirmar o poder que está na vida da igreja de esmagar a cabeça do diabo. Lembram que nós estudamos? Satanás está debaixo dos pés da igreja. Então, Deus é poderoso para confirmar isso, para chancelar isso, para carimbar isso em todos os momentos. Então, esse é a estrutura base. E pensando nessa estrutura que é base, eu quero ler um texto, vocês não precisam abrir, mas anotem para ler depois, que está ali no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. A partir do versículo 10, diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, aqui já apontando para doxo, essa palavra aqui, doxo, para a sua eterna doxo, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja o poder para todos sempre. Então, aqui o que é isso aqui? Uma doxologia. Pequena, né? A partir de Pedro, na finalização do primeiro livro dele. Então, ele está dizendo que o Senhor, com toda a graça, que chamou para essa glória, depois de padecer um pouco, depois de algum sofrimento, depois de alguma angústia, ele vai confirmar, ele vai fortalecer, ele vai aperfeiçoar. Então, isso está em 1 Pedro, 5, versículo 10. Pode botar 10 e 11 para a gente já poder conectar nessa doxologia. Então, essa estrutura, então, ele é poderoso para confirmar. Agora, vem uma conjunção, que é interessante da gente estudar. Porque é uma conjunção onde a gente vai ver, na língua portuguesa, vai ficar bem claro aqui, mas isso aqui ficou um pouco alterado, né, quando houve a tradução. Porque essa conjunção aqui, dessa palavra grega, que é uma só, mas que aqui, né, foi falado outras palavras, que a gente vai ver aqui, mas a gente vai entender. Mas o que quer dizer essa conjunção? Que como é que ele vai... Essa conjunção é assim, ó, é através de, segundo, a partir de, conforme. Então, é isso que quer dizer essa conjunção, para poder apontar como é que isso vai se confirmar. É a partir de, é conforme tal situação. E aí é onde a gente vai ver aqui, vai ficar muito claro para ti aí quando tu vê. E aí já começa a fazer uma estrutura aí de três situações que nós vamos ver aqui, que a gente pode encontrar aqui, que é, ele é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus. Então, a primeira coisa, esse segundo é essa conjunção conforme, a partir de, através disso. Então,
coloca aí o evangelho, porque quando ele fala ali, o meu evangelho, não é um evangelho de Paulo, é o evangelho que dá o motivo da vida de Paulo, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele não está falando o meu evangelho, eu tenho o meu evangelho, o Alberto tem o evangelho dele, o Pedro tem o evangelho dele. Não, não, tem um evangelho, que é o fundamento, que é de Jesus Cristo. Esse é o meu evangelho, esse é o evangelho de vocês. Amém, irmãos? Dá para entender bem isso aí? Então, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus conforme a revelação de mistério. Então, a primeira coisa, o evangelho. O segundo ponto que ele fala aqui, que é conforme, aqui faz um corte, então, é segundo o evangelho, conforme a pregação dos mistérios. Então, coloca aí, revelação de mistérios. É o segundo ponto. Evangelho, revelação de mistérios. Que foram dados desde os tempos eternos. E no versículo 26, fala ali que é segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Então, o terceiro é mandamento eterno. Então, o primeiro ponto, o evangelho. Então, qual é a confirmação de quê? O que Paulo está falando aqui? O que é confirmado ali através, conforme o evangelho, conforme os mistérios revelados e conforme os mandamentos eternos? O que ele está falando aqui é a relação expandida do evangelho chegando até os gentios, porque essa era a vocação, o chamado, o propósito de Paulo. Paulo era um homem que foi dado com uma palavra para os gentios. Ele é o homem da expansão. Ele é um homem, ele é um apóstolo, um missionário que expandiu. Queridos, e aqui a gente tem que entender que esse era o maior problema que tinha com relação a preconceito, a rivalidade. Era a relação mais difícil nesse tempo. Era o gentil e o judeu conviverem. Um não recebia o outro, principalmente os judeus não recebiam os gentios, mas os gentios também não tinham nenhuma simpatia com os judeus. Então, aqui é uma estrutura de rivalidade, e essa coisa de rivalidade é tão forte que isso já tinha até dentro do povo de Israel, porque dentro do povo de Israel, na divisão que nós vamos estudar, a divisão do povo de Israel, já se dividiu ali e eles tinham problemas entre eles, judeus, parte do sul, e samaritanos. Então, dentro do próprio povo de Deus, tinha rivalidade. Mas a rivalidade mais séria, mais evidente, mais impossível de acontecer essa junção era um judeu com um gentil. Então, imagina a dificuldade de Paulo ter que pregar, ele como judeu, que a salvação também se estendia agora para os gentios. Isso era um desafio, irmãos. Por isso que os gentios queriam matar ele toda hora. E aí eu quero que a gente pense o desafio que a gente tem de estar andando junto com pessoas com pensamentos diferentes. O desafio que a gente tem. A rivalidade que a gente tem. Em todos os aspectos. Brasileiro não pode andar com argentino. Preto não pode andar com branco. Um gremista não pode andar com colorado. E assim consecutivamente as tribos. O de esquerda não pode caminhar com o da direita. Divisão. O que Paulo veio fazer é trazer reconciliação. É juntar os povos. E ele vai confirmar isso. É isso que Paulo está dizendo. Isso vai ser confirmado. Por quê? Porque essa é a pregação do evangelho. Esse é o evangelho, o meu evangelho que eu estou pregando.
O Evangelho de Jesus Cristo é essa pregação, que é poder de Deus para a reconciliação. Isso vai ser confirmado, isso tudo que foi dito. Isso vai ser confirmado por Deus, porque isso já estava estabelecido. E hoje isso está esclarecido a partir do Evangelho. Por isso que hoje esse povo que está perdido em arrependimento, reconhece a perdição e reconhece também que ele é justificado, recebeu santificação e é transformado na sua forma de pensar. Qual a forma de pensar? Forma que divide, forma que separa, forma que tem que andar junto com os iguais. Essa é a forma deformada pelo pecado. E o que Paulo veio fazer é dizer, fechar com pregação que Jesus veio para justamente rasgar esse véu, derrubar esse muro entre as pessoas, entre os povos. Um só povo, uma só língua, uma só nação. Esse é o Evangelho. É isso que é pregado em toda parte, em todas as nações. Essa reconciliação dos irmãos. Quem se reconcilia com Deus, através de Jesus Cristo, pela fé, ele se reconcilia com os irmãos. Ele começa a servir os irmãos. Quais são agora do segundo ponto? Agora trabalhamos o Evangelho, né? Que é esse poder em Jesus Cristo para anunciar. Essa anunciação. Agora vem o segundo ponto, que é também essa confirmação, vem segundo a revelação dos mistérios. E aqui, para pegar essa estrutura de mistérios, eu vou ler aqui. Vocês anotem aí e acompanhem a leitura comigo, não precisa abrir. No livro do Paulo também, aos Efésios, nós estudamos isso. Mas tem uma referência aqui de mistério. A partir do versículo 3 diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, que é lá o mesmo mistério revelado da doxologia de Romanos. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, pois compreendes o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Olha só, estava oculto o mistério. Lembra lá? Em outras gerações não foi dado a conhecer. Mas, ao mesmo tempo, já estava predestinado antes dos tempos. Mas estava escondido, estava oculto essa revelação. Como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, olha só, qual é o mistério? Que os gentios são coerdeiros. Aí é o mistério. Aí é de difícil aceitação. Os gentios são coerdeiros, são salvos, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, Paulo está falando, conforme dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Esse é o mistério revelado, que o muro ia cair, que ia se espalhar para toda a terra, consequentemente para os gentios que somos nós. A salvação. Esse foi o maravilhoso plano de Deus. Mas pensa que desafio para os judeus, irmãos. Abrir mão de uma coisa que era só deles. Abrir mão da possessividade de ser exclusivos de Deus. E agora vem um Deus que é Pai de toda a terra. Mas que só alguns vão ter o privilégio de serem iluminados no seu entendimento e reconhecer esse derramamento do Espírito em toda a terra e começa a saber agora a confirmação da sua função. Qual a sua função como igreja? Rasgar o véu, continuar rasgando, continuar derrubando o muro da separação, continuar tendo o coração da reconciliação. E, por fim, terceiro ponto, Evangelho, os mistérios. E o terceiro ponto é o mandamento.
Então, ele fala que, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então, esse Deus que é eterno, antes de qualquer coisa, já estava estabelecido, definido, guardado, oculto. Os mistérios foram sendo revelados até Jesus dar essa clareza, essa ampliação, levantar apóstolos, homens dotados com autoridade para formar a igreja que vai anunciar essa palavra em todas as nações para obediência da fé. Nós vamos ir em todas as nações, mas a gente tem que prestar atenção, porque quando fala disso aqui que Paulo está falando, não é a grande comissão, lá de Mateus 28, ide, né? Ide por todas as nações. Isso já está antes anunciado, estabelecido pelos profetas. Paulo tem cuidado para falar isso, porque ele sabe como é difícil para os judeus receber isso. Então, Paulo diz, isso já foi anunciado pelos profetas. Isso já foi dito nas Escrituras. Então, a grande comissão já é uma consequência. E daí, sim, a igreja indo para todas as nações, anunciando, e alguns obedecem pela fé. Alguns ganham também essa condição. Alguns conectam conosco nessa caminhada. Se tornam igreja. Entendem esse plano maravilhoso de salvação. E começam também a andar em doxologia, dizendo ao Deus toda a glória, ao Deus toda a honra, que é como ele termina. Ao único Deus sábio. O único Deus, é gente que anda agora caminhando nesse caminho estreito, anunciando, é o único Deus que é sábio, que deixou essa doutrina, que me alcançou, eu estava perdido, e me alcançou, e me salvou, e agora me justificou, e me santificou, e eu posso andar em espírito agora. Eu posso andar agora de glória em glória, essa é a doxologia. De doxa em doxa, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. E os meus irmãos, eles vão sendo ali acoplados nessa caminhada, nesse caminho. E a igreja vai sendo formada e ela vai triunfante, caminhando, sendo perseguida, sendo ferida, sendo machucada, sendo maltratada, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi, e nós como co-herdeiros das promessas dadas desde lá de trás, antes da fundação do mundo, revelada nos profetas. E hoje nós temos cada vez mais a convicção disso. Vamos nos tornando igreja. O único Deus sábio. Quando ele fala sábio, ele diz o único, e ele conecta com a palavra sabedoria, que é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria misteriosa, é uma sabedoria espiritual, não é uma sabedoria humana, não é um conhecimento intelectual, não é um armazenamento de informações. Não é uma quantidade de experiências, é uma sabedoria misteriosa do alto. Aleluia. É um pai falando segredos para os seus filhos, dentro de casa. E dizendo, vai lá e fala com teu irmão. E tu conecta teus irmãos. Isso vai fazendo sentido. E vocês vão conectando com o pai. Os irmãos vão falando e aquela voz, ela vai sendo unificada, uma unidade de fé, e a gente vai sendo levado à obediência, vai transitando, sendo transportado do império das trevas da rebeldia, das trevas da solidão, para agora para o reino do amor, da obediência e da submissão. Aleluia! Deus único. Sabedoria, a ele seja dada toda a glória, por Jesus Cristo, para todos sempre, eternidade. Por Jesus Cristo não tem como, se não for por ele, se não vier dele e se não for para ele. Então, queridos, o que eu quero finalizar nesse livro tão lindo, tão instigante,
tão confrontador, tão orientador também ao mesmo tempo, é que o Senhor está se movendo na terra, seu Espírito está derramado, e a igreja, ela está avançando. Sejamos igreja, irmãos. Sejamos parte dessa igreja, que haja uma oração hoje no nosso coração. Senhor, que eu seja igreja, que eu não seja outra coisa, que eu não tenha outra identidade, que eu não tenha outra veste, que não seja as vestes do Senhor, que ficaram alvas pelo sangue. Que essa seja a nossa oração, finalizando esse livro tão lindo, essa história de amor tão linda de Paulo, essa história, essa referência de fé, essa fé prática, essa fé operante, essa fé visível. Aleluia. Então, quero que a gente finalize assim, dando glória, glória. A gente fala, né? Glória a Deus. A gente tem que entender quando a gente está falando glória, a glória desse pensamento de salvação, a glória daquele que me permitiu ficar perdido para depois me salvar. Permitiu eu me rebelar para depois ele me adotar. Aleluia. E hoje eu vou assumindo uma responsabilidade de expressar essa gratidão, falando dessa soberania, estimulando, me posicionando, ainda que algumas vezes apanhando, mas algumas outras vezes também agregando, gente. É mais apanhando do que agregando. Só que cada vez que agrega, a alegria é muito maior. Vale a pena andar por esse caminho estreito. Vale a pena caminhar nessa terra, combatendo bons combates, percorrendo essa carreira e guardando essa fé que nos justifica, que leva a gente até o final da jornada, como aconteceu com esses homens, com essas mulheres, com essas famílias. O meu desejo é que seja assim comigo e contigo também, que seja assim conosco, juntos, com as nossas diferenças, com os nossos muros. Nós temos muros, irmãos, mas eles vão caindo. Persevera, não para, eles vão caindo. A gente vai crescendo em amor e o véu vai rasgando. E aí a gente não sabe mais o que é judeu, o que é grego, o que é branco, o que é preto, o que é filho, o que é pai, o que é mãe, o que é tia, o que é avó. Paga tudo isso e nós só vimos irmãos louvando a Deus, dando glória a Deus. Essa doxologia linda. Amém, meus amores. Muito obrigado por percorrer essa jornada comigo, por me estimular. Aí eu consegui vir até aqui. Eu sempre fui um homem que desisti de tudo. Eu sempre fui um homem que eu só insistia, eu ia até o final no que era mal, no que era egoísta. E agora não. Agora a gente está conseguindo juntos. Eu tô porque antes eu não conseguia até o final porque eu estava sozinho. Então a minha caminhada era mais cansativa, ela era penosa. Agora não, agora com os meus irmãos, eu vou até o final perseverando. Essa é uma figura, esse livro, 1 ano estudando juntos aqui e já estimulados, eu já estou entusiasmado para querer discernir, para querer saber o que vem daqui para frente agora na nossa etapa.